Salve, galera. Estão dando sequência aqui na correção da prova da Petrobras 2018 para engenheiro de processamento, professor Humberto. Professor Humberto, boa noite. Pode ficar à vontade aí, boa aula. Opa, obrigado. Boa noite. Bom, pessoal, tudo bom? É, Agora vamos finalizar aí a correção dos exercícios, das questões, né, da prova de 2018. A maior parte das questões vai ser relativas ao assunto da matéria que eu lecionei aí durante o curso, foi de princípios básicos de engenharia química. Então, a maior parte das questões vai envolver balanço de massa e energia, mas algumas questões também, algumas questões de cinética, termodinâmica, tudo muito relacionado ali. Vamos tentar resolver todas elas de forma bastante didática aí para vocês conseguirem ver como foi essa prova de 2018, né, da banca aí da Cesar Rio, que é a provável próxima banca aí banca do próximo do edital, certo? Então, vamos começar aí pelas 8 primeiras questões, são basicamente o basicão de engenharia química ali, né? Balanço de massa e energia. Então, da questão a 21 até a 28. Vamos começar aí na questão 21. A 20 graus, a densidade do etanol é de 0,8 kg por litro. A gente também pode passar isso aqui. Vamos terminar de ler o enunciado, a gente faz as conversões depois. 0,8 kg por litro. Uma solução foi preparada diluindo-se 200 ml de etanol em água, até completar o volume de 1 litro de solução. A concentração da solução preparada em mol por litro corresponde a aproximadamente. Bom, então vamos lá. Então a gente tem a densidade do etanol, aí de 0,8 quilogramas litro. Para transformar de quilogramas por litro para grama por ml, é só multiplicar por 1.000. Então, isso aqui são 800. Opa, perdão. Quilograma por litro e grama por ml é a mesma coisa. É só divide o quilograma, vai virar grama, divide o litro, vai virar ml. Então, isso aqui é 0 gramas por ml. Mesma coisa, né? Bom, o volume do etanol é de 200 ml. E o que é que nós sabemos? Que pela definição de massa específica, apesar de que está escrito densidade, né? Quando nós temos unidade, isso aqui é massa específica. Massa específica é massa sobre volume. Opa, aconteceu. Tem alguma coisa aqui sem querer. Massa, ai, procura. Gente, o computador está com vida própria aqui. Vou escrever um pouco aqui embaixo. Massa específica, certo? É massa sobre volume. O que nós chamamos de densidade é, na verdade, a razão entre a massa específica do seu componente e uma massa específica de referência. Para líquidos é água 4 graus e para gases é o próprio ar, né, na mesma temperatura que o próprio gás. Então, densidade é adimensional. Só que muitas vezes a gente usa esses dois termos, densidade e massa específica, de forma quase equivalente. Nesse caso aqui, a partir do momento que ele deu a unidade, você vai considerar que ele está falando de massa específica, certo? Então, se massa específica é massa sobre volume,
Então, massa é massa específica. Não posso escrever muito ali em cima, não, que ele dá algum problema. Massa é massa específica vezes volume. Então, aqui eu vou calcular, tem a massa específica, tem o volume, vou calcular a massa de etanol que eu utilizei para preparar minha solução. Vai ser massa específica vezes volume, que é 0,8 vezes 200. Isso vai me dar 160 gramas. Bom, agora eu tenho a massa molar do etanol. Então, com a massa molar, eu consigo converter massa em número de mols e vice-versa. Eu sei que quantidade de matéria, ou número de mols, né, é massa dividido por massa molar. Aqui, qual que é a massa? A massa de 160 gramas. E a massa molar de 46 gramas por mol. E com isso, eu vou ter o meu resultado em mols. Então, vamos fazer essa divisão. Fazer do lado de cá. Então, 160 dividido por 46, posso simplificar, né? Por 2, isso aqui vai dar 80. Por 2, isso aqui vai dar 23. 80 dividido por 23 vai me dar 3. 3 vezes 23, 69. 80 menos 69, 11. Zero aqui, põe vírgula. 110 vezes 20, dividido por 23 vai dar 4. 4 vezes 23, 92. 110 menos 92, isso aqui vai me dar 18. Põe mais um zero. 180 por 23, eu acho que vai dar 7. 7 vezes 23 vai dar 140, mais 21, 161. Isso mesmo. Isso aqui vai me dar 19. Se eu colocar mais um zero, 61 vai dar 8, né? 190 por 23 vai dar 8. 8 vezes 23 vai dar 46, 92, 184. Que dá 6. Beleza. Aqui já tem um resultado bastante próximo ali do que a gente tem no nosso gabarito. Apesar de ainda não ser a nossa resposta final, isso aqui é a quantidade em mol, quantidade de matéria que eu tenho de etanol. Só que o que ele pede? Eu pego essa quantidade de matéria, de etanol, e diluo com água até eu formar 1 litro de solução. Então, qual que é a concentração da minha solução? É a quantidade de matéria sobre o volume de solução. Então, isso vai ser 3,48 dividido por 1 litro, que é exatamente 3,48 mol por litro. Com isso, a gente chega aí no nosso gabarito, questão que vai ser letra B. Está marcadinho aqui. Então, essa questão aí, basicamente, converter unidade, né? Saber que eu uso massa específica para converter massa em volume e vice-versa. Eu uso massa molar para converter massa em quantidade de matéria e vice-versa. Beleza? Então vamos passar para a próxima questão. Dióxido de carbono é armazenado em um recipiente nas seguintes condições padrão: temperatura 273 Kelvin e pressão 100 kPa. Assumindo que o dióxido de carbono apresente comportamento de gás ideal, sua densidade, mais uma vez, né, usou densidade aí como sinônimo de massa específica. Vamos seguir. Sua densidade em quilogramas por metro cúbico nessas condições é aproximadamente igual a. Bom, então ele falou para considerar comportamento de gás ideal. Gás ideal, equação de Clapeyron. P vezes P
é igual a nRT. A gente viu ali que a expressão que eu tenho para a quantidade de matéria, N, é massa dividido por massa molar. E massa específica ou densidade vai ser massa sobre volume. Então, isso aqui, P vezes V é meu N, eu vou trocar por massa sobre massa molar. E agora, eu vou tentar isolar essa expressão aqui. Ó. O que é M sobre V? Vou passar esse V dividindo, o M multiplicando, o RT multiplicando. Isso aqui vai dar P vezes M por RT. Isso aqui é a própria massa específica, densidade, como ele chama ali. Então, é essa expressão aqui que a gente vai usar. Qual que é a massa específica? Nós temos a pressão de 100 kPa. Nós temos a massa molar em 44 gramas por mol. E aqui eu vou passar de grama para quilograma. Grama são 10 a menos 3 quilogramas. Por que isso? Para eu usar tudo no sistema internacional e as unidades ficarem do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. É sair tudo no SI. Agora o R, meu R ele deu aqui, né? 8,31 Pascal, metro cúbico, por mol por Kelvin. E a temperatura de 273 Kelvin. Agora aqui eu vou até trocar de cor. A gente sai cortando algumas coisas. Aqui eu vou cortar 10 ao cubo com 10 a menos 3, Pascal com Pascal, mol a menos 1 com mol a menos 1, Kelvin a menos 1 vezes Kelvin, cancela também. Vai sobrar quem? Em termos de unidade, quilograma por metro cúbico. E os números que sobram são 100 vezes 44 por 8,31 vezes 273. E aqui minha resposta vai sair em quilograma por metro cúbico. Bom, o grande desafio dessa questão aqui, agora, é resolver essa continha. É uma divisão chata. Toda vez que aparece essa divisão pelo R, isso vai ser bem chatinho para a gente. Mas a gente precisa de uma estratégia para resolver esse tipo de divisão na mão. Prova, acho que não pode usar calculadora. Então a gente vai usar o quê? Aproximações. Vou pegar esse 273 aqui e vou, em vez de 273, eu vou usar um número próximo. Eu vou usar 275. 275. Não quer apagar. A gente escreve de novo. Eu tenho que deixar o original ali, senão vai ficar com 273. Agora eu troco de cor de novo. Aqui a gente vai riscar e vai usar 275. Ah, por que que eu vou fazer isso? Para facilitar minhas contas e ver se eu chego num resultado mais agradável. Vamos ver aqui o que que a gente tem. Agora eu vou usar o azul. 275 é um número bom porque divide por 5. Quando eu divido isso, simplifico isso por 5, o que vai dar 55. E 100 dividido por 5 vai dar 20. E 55 simplifica por 11, dá 5. 44 simplifica por 11, dá 4. 20 simplifica por 5, dá 4. Cancela com esse 5 também. Então, o que que sobra? Então, aproximadamente, né? 4 vezes 4 vai dar 16, dividido por 8,31.
Bom, se fosse 16 dividido por 8, 16 dividido por 8 é 2. 8, 16 dividido por um número maior que 8 vai dar menos que 2. Mas algo próximo de 2. Então aí, cadê? Então isso aqui vai dar um número menor do que 2, mas ainda é próximo. Vamos ver as alternativas. A gente tem 0,4, 0,5, 1, 1,94 e 2,12. 2,12 é maior do que 2. Para dar 1, eu teria que ter 16 dividido por 16. Aqui eu tenho 16 dividido por 8 e pouquinho. Então isso aqui vai ser muito mais próximo de 2 do que do 1. Com todos esses valores aqui, ó, a gente já pode ignorar. Então a nossa resposta vai ser aproximadamente aproximadamente 1,94 kg por metro cúbico. Então é bom a gente fazer essas aproximações, porque na prova elas podem ajudar bastante. Beleza, pessoal? Então vamos para a próxima questão. Em um sistema em equilíbrio, 3 mols de gás nitrogênio encontram-se saturados com 2 mols de vapor d'água, a 333 Kelvin. Nessa temperatura, a pressão de vapor da água é de 20 kPa. Nesse sistema, a pressão parcial do gás nitrogênio em kPa corresponde a... Então aqui, pressão vai ser o quê? Proporcional ao número de mols. Você tem um gás ideal, e vai ser lei de Dalton. Quanto maior a quantidade de mols, maior a pressão. Então, a pressão de nitrogênio dividido pela pressão de vapor d'água a razão entre essas pressões é a razão entre o número de mols de cada uma delas. Pressão parcial de nitrogênio é o que eu quero descobrir. A pressão de vapor d'água é 20. Eu tenho 3 mols de gás nitrogênio e 2 mols de vapor d'água. Acabou. A pressão de nitrogênio vai ser 3 meios de 20. Só multiplicar cruzado. Eu acho que a pressão parcial de nitrogênio é de 30 kPa. A questão aí foi a questão dada da prova. Questão bem tranquila. Vamos seguir. Se a pressão de vapor d'água a 30 graus, 4,30 kPa, isso aqui é a pressão de saturação. 30 graus. É tabelado, né? Então, em um ambiente em que a umidade relativa é 60%, a pressão parcial do vapor no ar parcialmente saturado por vapor d'água em kilopascal é. O que é a definição de umidade relativa? É a razão entre a pressão de vapor e a pressão de vapor na saturação, a mesma temperatura. E eu quero justamente quem? Eu quero esse cara aqui. É a pressão de vapor no ar parcialmente saturado. Então, só passar isso aqui multiplicando, isso fica φ vezes PV7. 60% que multiplica 4,30, 4,3 vezes 0,6, 6 vezes 3, 18, vai 1, 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Duas casas após a vírgula. Então, minha pressão de vapor d'água é de 2,58 kPa. Acabou.
E isso aqui cai muito. Todas as provas têm uma questão de umidade relativa. Normalmente é uma questão bem simplesinha, como essa daqui. Vamos para a próxima. Uma corrente líquida de vazão 20 kg por hora e composição percentual máxima de 60% de óleo, 40% de água, é continuamente separada em um separador água-óleo, em duas correntes. Uma corrente de 45, uma corrente com 95,4% de óleo e outra corrente com 1% de óleo. Admitindo-se que não há acúmulo, a vazão máxima da corrente com menor concentração de óleo, em quilograma por hora, corresponde a aproximadamente A. Então aqui a gente vai falar o seguinte, a gente tem aqui o separador. A gente trabalha aqui no modelinho de caixa preta. Porque eu não quero saber como ele funciona. Quero saber quem entra e quem sai. Aqui eu vou chamar aqui a minha alimentação de F. E eu vou ter as minhas duas saídas. Uma corrente oleosa, vou chamar de O, e uma corrente aquosa, eu vou chamar de A. Pelo meu balanço global, F é igual a O mais A. Ou seja, tudo que entra tem que sair, né? Mas agora eu vou fazer o balanço para o componente óleo. Qual que é o balanço de óleo? Então, fração de óleo na alimentação vezes a corrente de alimentação é a fração de óleo na fase oleosa vezes a corrente oleosa mais a fração de óleo na fase aquosa vezes a corrente aquosa. Quem que eu quero descobrir? A vazão máxima da corrente com menor concentração de óleo. A que tem menor concentração de óleo vai ser a corrente aquosa. Eu quero descobrir esse cara aqui. Então, o que que eu vou fazer? Daqui, eu vou tirar o seguinte. A corrente oleosa é F menos a corrente aquosa. Eu vou substituir essa expressão em sim. Vou fazer uma marcação aqui bonitinho. Substituir esse cara aqui, ó. Então, qual que é a fração de óleo na alimentação? 60% de óleo. Qual é a vazão máxima da alimentação? 20 kg por hora. Qual é a fração de óleo na fase oleosa? 95,4%. Aqui eu vi que vai ser F menos A, né? O F a gente sabe que é 20, isso é 20 menos A. Mas, qual a fração de óleo na fase aquosa? 1%. Vezes a fase aquosa. Então, vamos seguir com as contas agora. 0,6 vezes 20 vai dar 12. 0,954 vezes 20. Desce o 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 9, 18. Mais 1, 19. 3 casas, 3 casas.
Então, isso vai dar 19,08 menos 0,954 vezes A, mais 0,01 vezes A. Passando tudo para o outro lado, né? 0,954 menos 0,01, 0,944 vezes A, é 19,08 menos 12, dá 7,08. O meu A, 7,08, dividido por 0,944. Bom, isso aqui, né? Se isso aqui fosse 1, 7,08 por 1, daria 7,08. 7,08 dividido por um número um pouco menor que 1, vai dar um número um pouco maior que 7,08. Então, a gente já tem o gabarito marcado aqui. A resposta vai ser 7,5. Aí, se você fizer essa conta aqui, a resposta é exatamente 7,5 quilogramas por hora. Caso você queira fazer essa conta na mão, você pode multiplicar o numerador e o denominador por 1.000. Vai ficar 7.080 dividido por 944. E dividido por 2 fica 35,40 por 472. E fica por 2 de novo. Fica 1.770 por 2, 236. Vai simplificando. Eu gosto de simplificando sempre por 2. Que vai dar 885. Por 2 aqui vai dar 118. Agora por 3, né? 175 por 3. Ah, por 3 não vai dar, não. Mas aqui já fica muito mais fácil de fazer a continha, né? 10. E aqui, se você fizer 1.180 por 2, né? Se você fizer o contrário, vamos pensar aqui se tem alguma forma mais fácil de fazer essa divisão. Cento e oitenta e cinco por 118. Isso aí é tentativa mesmo, né? Se eu fizer aqui vezes 5, era 550, vezes 6, 660, vezes 7, 770, mais alguma coisa, vezes 8, 880, mais alguma coisa. Então deve passar. Vamos tentar 7. 7 vezes 8, 56. Vai 5. 7 vezes 1, 7, mais 5, 12. Vai 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. Pega emprestado. 15 menos 6, 9. 7 menos 2 dá 5. Coloca um zero, taco vírgula. Vou tentar o 5 aqui agora, né? 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 1, 5 mais 4, 9. 5 vezes 5, 5. 0. Essa conta vai dar exatamente 7,5. Fechamos aí. Vamos para a próxima. Uma unidade industrial produz uma corrente aquosa de vazão 10 kg por hora, contendo um sal de baixa solubilidade em água. Visando recuperar o sal, inicialmente empregou-se um processo de filtração. A corrente de filtrado obtida apresentou apenas água e vazão de 6 kg por hora. Por sua vez, a corrente de concentrado foi encaminhada a uma etapa de evaporação, ao final da qual se obteve uma corrente contendo apenas vapor d'água, com vazão de 1 kg por hora, e outra corrente contendo apenas sal. Qual a concentração percentual de sal na corrente inicial? Então vamos lá. Entrou aqui água mais sal. Por 10 kg por hora.
Aí veio aqui, passou por um filtro, filtração. Esse filtro saiu o quê? Uma corrente apenas de água e vazão de 6 kg por hora. Bom, então aqui se eu tinha 10 entrando, saiu 6 aqui, é porque foi 4 para frente. O meu concentrado aqui vai ter 4 kg por hora. 10 menos 6 igual a 4. Aqui eu ainda vou ter água e ainda vou ter sal. O sal todo que entrou aqui está aqui ainda. A água, uma parte veio para o filtrado. A parte ficou aqui. E agora eu vou passar para o processo de um evaporador. Esse evaporador evaporou o quê? Uma corrente contendo apenas vapor d'água com vazão de 1 kg por hora. Então, se tinha chegado 4, perdi 1, quanto que vai para frente? 3. E essa corrente ele fala que é o quê? É uma corrente apenas sal. Então, todo o sal que chegou aqui, saiu aqui. E toda a água que chegou aqui foi 6 kg para cá e 1 kg para cima. Então, esse sal aqui, essa corrente de entrada, ela, na verdade, ela é de 10 kg por hora. Tinha 3 kg por hora de sal e o resto era água. Portanto, quem é a minha... qual a composição percentual de sal na corrente inicial? A fração mássica de sal é a vazão mássica de sal pela vazão mássica total. Isso vai me dar 3 dividido por 10, que é exatamente 30%. Essa daí também bem tranquilinha. Letra B. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Em um queimador industrial, ocorre a combustão completa de uma corrente contendo 220 kg de propano. Então vamos lá. Propano, C3H8. Combustão é ação com oxigênio. Combustão completa. O que significa completa? É que todo o carbono aqui que reage com oxigênio vai formar CO2. E todo o hidrogênio vai formar água. Balanceamentos. 3 carbonos, 3 carbonos. 8 hidrogênios, 4 vezes 2, 8 hidrogênios. Agora o lado direito já está todo balanceado, né? Aqui a gente assume como 1. 3 vezes 2, 6, mais 4, 10 oxigênios. Então aqui vai ser 5 vezes 2, 10 oxigênios. Então minha reação de combustão completa é essa daqui, balanceada. E o queimador usa uma corrente de 220 kg de propano. Essa corrente é colocada como uma corrente de ar. Admite-se que a porcentagem mássica de gás oxigênio no ar é de 20%, e os demais componentes do ar não participam da reação de combustão. A vazão máxima em quilogramas por hora da corrente de ar necessária para a combustão completa da corrente de propano é igual a... Então, primeiro eu sei que eu tenho uma corrente de propano, uma vazão mássica de propano, de 220 kg por hora. Mas se eu tenho reação química,
Não adianta nada para mim usar vazão mássica. Eu preciso de vazão molar, quantidade de matéria. Então, para eu ter vazão molar, eu faço a vazão mássica dividido pela massa molar. E ele deu essa massa molar, né? 44. Aqui. Grama por mol ou quilograma por mol é a mesma coisa. Só multipliquei numerador e denominador por 1000 aqui, ó. Então isso aqui vai ser 220 dividido por 44 e vai me dar 5 kmol por hora. Agora, estequiometria. Quanto de oxigênio eu preciso? Né? Então eu vou fazer a vazão molar de propano dividido pelo coeficiente estequiométrico do propano. Em que o coeficiente estequiométrico do propano é 1. Isso é igual a vazão molar de O2 dividido pelo coeficiente estequiométrico do O2, que vai ser 5. Bom, isso aqui é a minha estequiometria da reação. Feito isso, o que eu sei? Que a vazão molar de O2 é 5 vezes a vazão molar de propano. Então, 5 vezes 5 vai me dar 25 kmol por hora. Agora ele me deu a vazão molar, a massa molar do oxigênio. Então, eu vou passar essa vazão aqui do oxigênio, que está em mol por hora, eu vou passar em quilograma por hora. Por quê? Ele me deu a composição mássica do ar. Então, eu preciso trabalhar com a vazão aqui de oxigênio em massa, não em mol. A vazão de mol, vazão mássica de oxigênio, vai ser a vazão molar vezes a massa molar. Né? Tudo isso a gente tira daquela relaçãozinha, né? Quantidade de matéria é massa por massa molar. Então, massa é quantidade de matéria vezes massa molar. E a mesma equação é escrita de duas formas diferentes. Se eu tacar aqui em taxas, vai continuar valendo. Então, a vazão molar do oxigênio, 25 kmol por hora, vezes a massa molar de 32 gramas por mol ou quilogramas por quilomol. Isso vai me dar 800 quilogramas por hora. Só que essa vazão mássica de oxigênio. Quero saber a vazão mássica de ar. Eu sei. Eu sei que a fração mássica de oxigênio é a vazão mássica do oxigênio pela vazão mássica de ar. É a razão entre essas duas coisas. Então, a vazão mássica de ar, organizando isso, é a vazão mássica de oxigênio dividido pela fração mássica de oxigênio. Então, isso vai me dar 800 dividido por 20%, ou 0,20. De onde eu acho que a vazão mássica de ar é de 4.000 quilogramas por hora. Chegamos aí ao nosso resultado. Então, basicamente, isso aqui é balanço de equação, né, de reação química. Um balanço de massa com equação, com reação química. Só considerar aí estequiometria, converter de massa para massa molar e vice-versa. Está tudo resolvido. E vamos para a próxima, também com reação química. No sistema de descarbonatação, uma corrente gasosa de 200 kg por hora, contendo 22% de CO2, é borbulhada em uma solução aquosa de hidróxido de cálcio. Sendo o rendimento da reação igual a 90%, a taxa de formação de carbonato de cálcio em quilogramas por hora corresponde a. Então, o que eu sei? Eu estou borbulhando CO2
em uma corrente de CaOH2 e formando. Bom, primeiro vamos ver o que que é isso. Porque o CO2, vocês lembrarem lá da química básica, primeiro ano, isso aqui é um óxido ácido. Um óxido formado é um óxido diametal. Os óxidos metálicos são básicos, os diametais são ácidos. E isso daqui é um hidróxido de arrênios, é uma base de arrênios. Sempre que eu reajo um óxido ácido com uma base, eu formo sal e água. Então, o que que eu vou formar aqui? O meu sal vai ser o carbonato de cálcio e água. E essa reação, ela é toda balanceada com 1 para 1 para 1 para 1. Um cálcio de cada lado, um carbono de cada lado, dois hidrogênios de cada lado, quatro oxigênios de cada lado. Podem conferir aí. A estequiometria dela é simples. Bom, muito parecido com a questão passada. Eu tenho o quê? Uma corrente gasosa de 200 kg por hora, mas só 22% de CO2. O que é a fração de CO2? É a vazão máxima de CO2 pela vazão de gás. Então, qual que é a vazão de CO2? É a parte que reage. É a fração de CO2 vezes a vazão de gás. Isso vai me dar 0,22 vezes 200 e vai dar 44 kg por hora. Mas eu quero essa vazão molar. Vai ser a vazão máxima dividido por massa molar. Vai ser 44. Massa molar de CO2 também é 44 grama por mol ou quilograma por quilomol. Então isso vai me dar 1 kmol por hora de CO2. Pela estequiometria, igual a gente fez na questão passada, a vazão molar de CO2 pelo coeficiente estequiométrico é igual à vazão molar aqui de CaCO3 produzido, né, pelo coeficiente estequiométrico. Com detalhe, isso é a vazão teórica produzida. Se eu tivesse um rendimento de 100%, mas a gente viu que o rendimento é de 90%. Daqui a pouco a gente usa essa informação. Então, a vazão de CaCO3 teórica é igual à vazão molar de CO2, que é de 1 kmol por hora. Em termos de massa, a vazão máxima de CaCO3 teórica é igual à vazão molar de CaCO3 teórica vezes a massa molar do CaCO3. Isso vai me dar 1 vezes 100, é igual a 100 kg por hora. Beleza. Mas o que é o rendimento da minha reação? É quanto eu realmente produzi, dividido pela quantidade teórica, né, a quantidade esperada. Então, quanto que eu realmente produzi? Pergunta é essa. Vai ser o rendimento vezes a quantidade esperada, a quantidade teórica. Vai ser 90% de 100, e isso vai me dar 90 kg por hora. Então, muito parecido com a questão anterior, porém agora a gente entra com o conceito de rendimento, né? Na reação passada,
era uma combustão completa, a gente considerava ali um rendimento de 100%. Agora aqui, a gente tem um rendimento inferior a 100%. Beleza? Então vamos para a próxima. Essa daí, apesar de eu ter marcado a letra A aqui, essa questão foi anulada por diversos erros. Então, vamos ver o que aconteceu com essa questão. A água é uma substância essencial para a vida e pode se decompor em hidrogênio e oxigênio, como representado na equação abaixo, com a água na fase vapor. Então, aqui eu tenho água formando H2 mais O2. Só que essa equação aqui, tem esse 2 aqui, você pensa, está balanceada. Mas não está. Tem 2 hidrogênios do lado esquerdo e 4 do lado direito. Tem um oxigênio do lado esquerdo e 2 do lado direito. Para ela ficar realmente balanceada, tem que colocar o 2 aqui. Ó. Agora ela está balanceada. Bom, o fato de ela ter vindo parcialmente balanceada já é um motivo para anular a questão. Às vezes a questão ela te dá a equação, a reação, e fala reação não balanceada e pede para você balancear. Mas aí não tem coeficiente nenhum. Você vai completar com os coeficientes estequiométricos. Agora aqui ele já te deu um coeficiente, ele deu 2 ali, mas ficou faltando outro. Então a reação estava parcialmente balanceada. Isso aqui é um erro grave. E ele pede o valor da energia livre de Gibbs a 25 graus. Né? Energia livre de Gibbs padrão. Como ele colocou padrão, é a 25 graus. Né? Ele não precisava nem ter colocado a temperatura aí. Mas é mais para reforçar mesmo. Bom, a gente sabe que ΔG padrão é ΔH menos T ΔS. Ele deu aqui os ΔH, ele deu as entropias e entalpias de formação das substâncias. Então a gente consegue calcular as entalpias e entropias de reação usando a lei de Hess. Lei de Hess. Bom, então o que vai ser o meu ΔH padrão de reação? Vai ser o somatório das entalpias padrões de formação dos produtos. Tá. Somatório das entalpias padrões de formação dos produtos multiplicados pelo coeficiente estequiométrico, esse mizinho aqui, menos o somatório das entalpias padrões de formação dos reagentes, multiplicado pelo respectivo coeficiente estequiométrico. Isso aqui é o coeficiente estequiométrico. Então, isso aqui vai ser o quê? De acordo com a reação, né? Vai ser 2 vezes a entalpia padrão de formação do H2, mais 1 vez a entalpia padrão de formação do oxigênio, menos 2 vezes a entalpia padrão de formação da água. Porém, nós sabemos entalpia padrão de formação de substâncias simples, como H2 e O2, no estado padrão é zero. Então, meu ΔH fica sendo apenas menos 2 vezes a entalpia padrão de formação da água. É menos 2 vezes esse valor aqui. Ó. Menos 241, 826. Agora vamos usar a calculadora. Não, não vamos não. Vamos fazer tudo na mão. Aqui. Deixar de preguiça. 2 vezes 12 vai 1, 2 vezes 2, 4, 5, 1, 5, 2 vezes 8, 16 vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4.
483,652 kJ por mol. Vamos calcular o ΔS da mesma forma. Vai ser o quê? 2 vezes entalpia padrão de formação do H2, mais uma vez a entalpia, estou falando entalpia e entropia. Entropia padrão de formação do O2, menos 2 vezes a entropia padrão de formação da água. E aqui ele deu, inclusive, essas 3 entropias com a unidade errada. Qual que é a unidade que tinha que ser aqui? Kilojoule por quilomol Kelvin. Essa é a unidade de entropia. A de entalpia está certa, kilojoule por quilomol. Mas a entropia é kilojoule por quilomol Kelvin. Então é mais um motivo para se anular essa questão. Mas vamos lá. Qual que é o nosso ΔS padrão? 2 vezes. Entropia do hidrogênio. Cadê? Aqui, ó. 30,678. Mais uma vez. Entropia do oxigênio. 205,48. Menos 2 vezes a entropia da água. 188,835. Vamos fazendo essas contas aqui. O que vai dar? 2 vezes 8, 6 vai 1. 2 vezes 7, 14, 15 vai 1. 2 vezes 6, 12, 13 vai 1. 6, 2. Isso aqui. 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 6, 3, 6 mais 1, 7. 2 vezes 8, 16 vai 1. 2 vezes 8, 16 mais 1, 17 vai 1. 2 vezes 8, 16 mais 1, 17 vai 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Vamos fazer essa continha aqui, né? 130. Opa. 261,356 somado com 205,48 vai dar 405,664. Subtraindo 377,670 vai me dar 438,880. Então, minha entropia padrão vai ser de 88,834 kJ por quilomol por Kelvin. Beleza. Então, vamos para o nosso ΔG, que é o que foi pedido. Isso vai ser 483,652 menos T. Quem que é essa temperatura? 5 graus Celsius. No caso, em Kelvin, né, vai ser 298. 298,15 para ser mais exato, para bater ali com a alternativa que a gente quer. Porque a temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273,15. A gente normalmente ignora esse vírgula 15, mas aqui eu vou usar ele para bater com o resultado que eu quero. Vezes o ΔS, que é 88,834. Ah, mas você vai fazer a multiplicação na mão? Pô, eu vou apagar essas contas aqui que eu fiz, que eu vou usar esse espaço. Vou ter 88,834 vezes 273,15. Vamos lá. Muita fé. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17, vai 1. 5 vezes 8, 40, com 1, 41, vai 4. 5 vezes 8, 40, com 4, 44, vai 4. 5 vezes 8, 40, com 4, 44.
0. Tudo vezes 1 vai dar ele mesmo. 4, 3, 8, 8, 8. 3. Opa, calma aqui. Eu esqueci de jogar tudo. Vezes 4. Não, tá certo. Vezes 4. 4, 3, 8, 8, 8. Tá certo. Agora aqui. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 10 vai 1. 3 vezes 8, 24. Com 25 vai 2. 3 vezes 8, 24. Com 2, 26 vai 2. 3 vezes 8, 24. Com 2, 26. E vai caber. 7 vezes 4, 28. Vai 2. 7 vezes 3, 21. Com 2, 23. Vai 2. 7 vezes 8, 56. Com 2, 58. Vai 5. 7 vezes 8, 56. Com 5, 61. Vai 6. 7 vezes 8, 56. Com 6, 62. Haja espaço. Cadê? E aqui, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 8, 16 mais 1, 17. Vai 1. 2 vezes 8, 16 mais 1, 17. Então, conta enorme. 0, 7 com 4, 11 vai 1. 1 mais 6, 2, 6 com 7. 4 mais 8 mais 0 mais 8 vai dar 20, vai 2. 2 com 4, 6 com 8, 14. Com 5, 19. 20, 21, 22. Com 8, 30, vai 3. Com 4, 7. Com 8, 15. Com 6, 21. Com 8, 29. Com 6, 35, vai 3. Com 6, 9. Com 10. Com 6, 16, vai 1. Com 2, 3. Com 7, 10. Com 2, 12, vai 1. Com 6, 7. Com 7, 14, vai 1. E 2. 2, 3, 4, 5 casas após a vida. Com 24, 265. Só ver se isso está certo. Mais ou menos próximo, né? Vai dar 25 mil. E 90 vezes 300 daria 90 vezes 3, 270. Com dois zeros, 27 mil. Tá certo. Tá dentro do esperado. Agora eu faço 483, 652, menos 24265. Fazendo essa subtração, 12 menos 5 dá 7. 14 menos 3 dá 8. 5 menos 2 dá 3. 13 menos 4 dá 9. 7 menos 2 dá 5. Eu devo ter errado alguma continha, mas vai ser algo muito próximo disso. 4, 5, 9, 3, 8, 7 quilojoule por quilômetro. Devo ter errado aqui? Muito provavelmente. Mas a gente viu que isso aqui, eu nem precisava ter feito a conta exata, né? Se eu tivesse aproximado isso por 300, aproximado isso por 90, 90 vezes 300, isso dá mais ou menos 27 mil. 483 menos 27 vai dar 456, 457. Então, o resultado aqui vai ser 457, próximo de 457 mil. Vai algum errinho aqui, com certeza, nessa multiplicação louca. Mas
A resposta que era esperada para essa questão era a letra A. E aqui ainda as alternativas estão todas erradas, né? Tinha que ser tudo em quilojoule por mol. Olha, vários motivos para anular essa questão. Mas o gabarito esperado, com certeza, era a letra A. Beleza, pessoal? Então vamos para a próxima. Eu coloquei 2 slides aqui, nem precisava desse slide adicional. Vamos para 36. Ar comprimido é muito usado nas indústrias para acionamento dos elementos finais de controle. Nesse âmbito, o ar expõe um conduto com velocidade de 400 metros por segundo a 27 graus. Assumindo o ar como um gás ideal, o valor aproximado da temperatura de estagnação isentrópica em Kelvin é. Então, eu tenho aqui duas situações em que eu tenho o escoamento do ar, né? E antes, ele está a uma certa temperatura, logo ele tem uma certa entalpia, e ele tem uma certa velocidade, logo ele tem uma certa energia cinética. Na estagnação, eu vou chamar de... Na estagnação, eu vou ter V igual a zero, né? Estagnado, parado. Essa energia cinética que ela vai se converter em entalpia. Eu vou aumentar a temperatura desse gás. É por isso que a gente chama de temperatura de estagnação isentrópica. Eu tenho conversão da energia cinética em energia interna, né? No caso aqui vai ser entalpia desse ar escoando aí. Aqui a gente considera que não tem variações significativas de energia potencial. Então, fazendo aí um balanço de energia por unidade de massa, eu vou ter que entalpia T0 vai ser entalpia a temperatura T mais a energia cinética, que é V ao quadrado sobre 2. Poderia estar tudo multiplicado pela massa, né? Pela vazão mássica, mas eu dividi tudo aqui em joule por quilograma. Bom, se eu fizer essa diferença entre as entalpias, considerando o comportamento de gás ideal, isso aqui vai ser um Cp delta T. Delta H igual a Cp delta T. Então, eu vou ter que Cp0 vezes o delta T é igual à energia cinética do gás. Como eu quero a temperatura de estagnação isentrópica, que é o meu T0, que é a temperatura na qual a minha velocidade é nula, isso vai ser T mais B ao quadrado sobre 2Cp. Então, o meu T0 vai ser a temperatura de 27 graus, mais 273, né? Porque aqui eu vou passar para Kelvin. Aqui a minha velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes o Cp. Aqui é o pulo do gato. A pegadinha aqui é que o meu Cp ele vale 1,004 kJ por quilograma Kelvin. Só que eu preciso do meu CP em joule por quilograma Kelvin. Vou usar tudo no SI. Então, isso vai ser 1004 joule por quilograma por Kelvin. Aqui eu vou fazer de forma aproximada, porque as respostas elas estão bem distantes. Então, isso aqui vai ser 300 mais 400 vezes 400. Vai dar 4 vezes 4, 16, 4 zeros. E aqui vai ser 2 vezes... Eu vou aproximar esse 1.004 por 1.000, para facilitar minhas contas.
e não ficar igual na questão passada. Cortei 3 zeros aqui, cortei 3 zeros. 160 por 2, 80. Mais 300. E o T0 é aproximadamente 380 Kelvin. Isso aí já vai me jogar a resposta certa. E as alternativas são bem distantes, então é uma aproximação muito tranquila para a gente. Beleza? Vamos para a próxima. Para estudo de um sistema compressível simples, as equações de Maxwell relacionam as derivadas parciais das propriedades pressão, entropia, temperatura e volume específico. Lembrando que a equação fundamental da termodinâmica é dg igual a menos SDT mais BDP, a relação dSdP a T constante, para um gás cuja equação de estado é PV menos A igual a RT, corresponde a. Então, é, existem 4 equações fundamentais da termodinâmica. Eu decorei uma tabelinha. Isso aqui, cada um vai ter um esquema para decorar, gente. Vai ser PdS menos PdV. E aqui vai ser PdS menos PDV. Daqui eu tiro as 4 relações da termodinâmica. dg é VdP menos SdT. du é PdS menos PDV. dH é TdS mais VdP. E dA é menos PDV menos SdT. Então perceba que existe uma simetria aí nessas quatro relações. Energia livre de Gibbs, energia interna, entalpia, energia livre de Helmholtz. Essa aqui a gente não usa tanto, né? Nós temos o Gibbs. E como tirar as relações de Maxwell? Vamos pegar a primeira. dg igual a VdP menos SdT. Como que eu deduzo as equações de Maxwell? Eu sei que eu faço assim, a derivada do volume em relação à temperatura, mantendo a pressão constante. Ó, eu pego o que está antes da derivada, aí que depois do D e depois do D. dV, dTAP. Vai ser igual ao quê? Agora eu faço isso com o outro. O menos S, pressão, temperatura. Faço uma voltinha, tá vendo? Pego o que está depois do D no outro e depois do D no outro. Menos DS, dPAT. Vamos para o próximo. DU, né? PDS menos PDV. Qual que é a relação de Maxwell que eu deduzo aqui? D, dV, ds, derivada de T em relação ao volume, mantendo o S constante, é igual. Derivada de menos P, em relação à entropia, mantendo o volume constante. Menos dP, ds, a V. O próximo. Eu sei, dH, TdS, mais VdP.
E cada um aí vai ter suas técnicas para decorar essas relações, né? PT, DP, AS é igual DP, DS, AP. Por fim, da equação de Helmholtz, menos PDV menos SDT. D de menos P, dt a V é igual D de menos S, dV a T. E aqui a gente pode até cancelar esses sinais de menos aí dos dois lados. Aí, as quatro relações de Max. O que ele quer que eu calcule? ds, dp a t. Onde que isso está? Aqui. Então, quando ele fala assim, calcula ds, dp a t constante. O que ele quer que eu calcule? Na verdade, ele quer que eu calcule o outro lado, né? Quer que eu calcule menos dv dt a p. Por quê? Porque é mais fácil. Por que que é mais fácil? Porque se eu tenho a equação de estado, eu consigo isolar o v aqui, consigo escrever o v como função de t e p. Então, vamos lá, como faz isso? Qual que é a minha equação de estado? PV menos A, em que A é uma constante, é RT. V menos A é RT sobre P. Então, meu volume específico é A mais RT sobre P. R é a constante dos gases, T é temperatura, P é pressão, A é uma constante. Então, quando eu derivo isso em relação à temperatura, a derivada de A é zero. E da hora que eu derivo isso em relação a T, o T some. Fica R sobre P. Porém, aqui eu vou ter um menos antes, né? Então vai ficar menos R sobre P. E meu P ficou constante durante o processo de derivação. Tá aí. Nossa resposta. Menos R sobre P. Essa parte mais chatinha dessa questão é lembrar das relações de Maxwell. Né? Saber desses esqueminhas aí para decorar essa tabelinha, né? Para chegar nessas relações. Aqui ele já até te deu a equação fundamental. Já te deu essa relação. A partir dela, você conseguia deduzir a relação de Maxwell associada e aplicar na questão. Beleza? Então vamos para a próxima. Essa aí é uma questão mal escrita. O equilíbrio químico pode ser determinado pela constante de equilíbrio K, podendo ser expressa pelo logaritmo natural Ln de K. Então ele fala a constante de equilíbrio é K. Ele falou assim, eu não quero saber o K, quero saber o Ln de K. Não, isso era para ter sido estado claro, mas quando eu li, eu achei um pouco confuso. Mas é isso que ele quer. Uma pesquisa em laboratório de química revelou um ΔG padrão para uma determinada reação de valor igual a 630 mil kJ por quilomol a 27 graus. Essas condições, o valor da constante de equilíbrio é aproximadamente. Então, vamos lá. Eu sei que ΔG padrão é menos RT ln de K. Então, o que é o ln de K? Vai ser menos ΔG padrão por RT. Só fazer continha. Menos o ΔG padrão por RT.
temperatura de 27 graus, 27 graus é 300 Kelvin. Só fazer conta. Corta 0 com 0, 0 com 0. 63 por 3 vai dar 21. Então, menos 2100 por 8,3145. Kilojoule por mol Kelvin, kilojoule por mol Kelvin. Isso aqui já vai me dar direto a resposta. Bom, se eu dividir por 5, numerador e denominador, né? Vai dar 420. E que por 5 vai dar quantos? Por 10 daria 0,83. Vai dar 1,90, 629, 16.629. 1,6, 629. 420 por 1,7, mais ou menos, né? Bom, se fosse 420 dividido por 1,5, 420 dividido por 1,5 é 840 dividido por 3. Olha isso aqui, ó. 420 dividido por 1,5, isso é menos 840 dividido por 3. Quanto que é menos 840 dividido por 3? Vai dar menos 280. Então, minha resposta vai estar perto de menos 280. Qual a alternativa mais próxima aqui? Letra E. Perceba que eu troquei 1,6 por 1,6629 por 1,5. Eu diminuí o meu denominador. Então, minha fração aumenta. Em vez de dar 252, deu 280. Negativo, né? Eu estou olhando em módulo. Então, eu vou ter que procurar um resultado que tenha um módulo um pouco menor que 280. 252. Então, fazer essas aproximações em questões de concurso é muito conveniente. Então, vamos para a próxima. Um difusor de ar é parte dos componentes de um compressor centrífugo. Suas aletas têm a função de dirigir o fluxo de ar. Em experimento no qual a temperatura do ar ambiente é 250 Kelvin, a pressão atmosférica é igual a 60 kPa e a temperatura de estagnação é de 500 Kelvin, considerando o difusor e o coletor do compressor ambos isentrópicos, o valor aproximado da pressão de estagnação é, na entrada do coletor do compressor em kPa, é. Então, aqui, quando a gente considera que o processo é isentrópico, né, num difusor, né, isso aqui, na verdade, são processos adiabáticos. O que eu sei? Que a variação de entropia é igual à integral de dQt sobre T. Para um determinado caminho, né? Vou ligar o estado inicial e o estado final, né? O processo. Ao longo do meu processo, eu faço o somatório do calor trocado de forma reversível, para eu achar numericamente o valor da entropia. Se o meu processo ele é isentrópico, significa que o meu calor trocado de forma reversível é zero. Ou seja, são processos adiabáticos. E se ele é adiabático, o que eu sei que pode valer? PV elevado à gama igual a constante. Isso aqui, essa relação a gente sabe que ela é válida para processo adiabático. Eu sei que P1, V1 elevado à gama é P2, V2 elevado à gama. Só que, o que é PV? RT. Então, o meu volume tem nRT sobre P. Vamos substituir isso. P1 vezes nRT1
P1 é P2 vezes nRT2 por P2. E aqui eu já consigo cortar um tanto de coisa. Corta N, corta R, né? Esse P1 elevado a 1 dividido por P1 elevado a gama, fica P1 elevado a 1 menos gama. Esse T1 elevado a gama. Aqui vai dar P2 elevado a 1 menos gama. Esse T2 elevado a gama. Então, P1 sobre P2 elevado a 1 menos gama é T2 sobre T1 elevado a gama. Deu- Então, daqui, P1 sobre P2 é T2 sobre T1 elevado a gama por 1 menos gama. Aqui eu posso inverter os dois, né? P2 sobre P1 é T2 sobre T1 elevado a gama por gama menos 1. Só troquei o sinal dos expoentes aí. De forma que P2 é P1 vezes T2 sobre T1 elevado a gama por gama menos 1. Aqui o que é o gama? O gama é a razão CP sobre CV, né? Ele chamou de K asterisco, está na mesma. E aqui 1 e 2 são dois estados, né? O estado de estagnação isentrópica e o estado da condição atmosférica. Então, a pressão de estagnação vai ser a pressão atmosférica vezes temperatura de estagnação por temperatura atmosférica elevado a K asterisco por K asterisco menos 1. Quanto que isso vai ficar? Pressão atmosférica, 60 kPa. Temperatura de estagnação, 500. Temperatura ambiente, 250. K asterisco, 1,4 por 1,4 menos 1. Então, isso vai me dar 60 vezes 2 elevado a 1,4 por 0,4, isso vai dar 3,5. Então, 60 vezes 2 elevado a 3,5, ele me deu aqui, é 11,30. E eu acho uma pressão de aproximadamente 678,8 kPa. Então, questão tranquilinha, desde que você se lembre aí desta relação para processo adiabático. Lembre que esse processo aqui, se ele é isentrópico, ele vai ser adiabático. Beleza, vamos para a próxima. Essa é legal. Uma mistura binária alimentada a uma vazão molar F, com composição 50% de componente 1 e 50% do componente 2, é submetida a uma destilação flash a uma pressão de separador de 0,101 megapascal, uma pressão atmosférica. O tambor flash obtém-se uma corrente vaporizada com vazão molar V e fração molar do componente mais volátil, YD. A corrente líquida de fundo tem vazão molar P e fração molar do mais volátil, XB.
Assume que as fases líquido e vapor estão em equilíbrio, sendo a curva de equilíbrio exibida na figura abaixo. Eu passei a figura aqui para o próximo slide, e a gente vai usar ele. Mas vamos voltar. Se a razão V sobre F é igual a 0,2, eu quero as composições XB e YD na destilação. Bom, então essa daí é uma questão de balanço. Fazer balanço global e balanço por componente. Então, o balanço global é o quê? É a alimentação que vai produzir uma corrente líquida e uma corrente vaporizada. E o balanço do componente mais volátil, que é eu pegar essa equação e multiplicar pela fração molar do componente mais volátil em cada uma das correntes. Bom, dividindo essa equação toda por F, isso vai me dar sobre F, V sobre F. O que é B sobre F, né? Isso aqui, B, aqui eu sei que B é F menos V. Se eu dividir tudo por F, B sobre F é 1 menos B sobre F. Isso vai dar 1 menos 0,2, que é 0,8. Então, na hora que eu substituo essas relações aqui, o que que eu tenho? O Z é a composição na alimentação, é 50%. XB é o que eu quero descobrir. O B sobre F é 0,8. O YD eu também quero descobrir. O V sobre F é 0,2. Eu posso dividir essa equação toda por 0,1. Eu sei. Na verdade, eu posso dividir ela toda por 0,2, né? Então, isso vai dar 2,5 é igual a 4xb mais YD. E onde eu chego que YD é 2,5 menos 4xb. Então, essa aqui é o que nós chamamos de equação de reta da reta de operação. Por quê? Porque isso foi definido pelas condições de operação. Quem que definiu isso? A composição da alimentação e a razão da fração vaporizada em relação à alimentação. Isso aqui você consegue controlar controlando essa válvula. Isso aqui você consegue controlar controlando a sua entrada. Agora, aqui a gente vai ter a nossa curva de equilíbrio, que é essa curvinha aqui, ó. Vou até dar uma coloridinha nela. Corrida, não vou colorir não. Vou deixar ela assim mesmo. Mas é essa daí. É, agora a gente precisa fazer o quê? Desenhar a reta de operação. Eu vou escrever a equação dela aqui de novo. E encontrar o ponto em que essa reta de operação cruza com a curva de equilíbrio. Bom, vamos pegar dois pontos aqui para a gente marcar essa reta. Dois pontos a gente consegue achar uma reta, né? Se eu fizer o xb igual a 0,2, não, xb é igual a meio, né? Meio vezes 4 vai dar 2, 2 menos meio dá meio. Então, quando x vale meio, o y vale meio. Isso é um ponto da reta de operação. Esse ponto aqui. Fazer agora o xb igual a 0,4. 4 vezes 0,4, 1,6. 2,5 menos 0,6, menos 1,6, 0,9.
Pronto, tem um outro ponto aqui da reta de operação. A minha reta de operação, ela passa por esses dois pontos. É muito interessante que eu tivesse uma régua nesse momento. Senão vai ser possível. Então, eu vou ter que fazer o olhão mesmo. Se isso aí na prova, vocês vão conseguir fazer com uma precisão maior do que a minha. Enfim, é mais ou menos isso. Ficou ótimo? Não. Mas já vai dar para fazer o que a gente quer. Então, essa é a reta de operação. E essa é a curva de equilíbrio. Em qual ponto a reta de operação encontra com a curva de equilíbrio? Ponto aqui, ó. Basta pegar esse ponto, ler o valor de x e ler o valor de y. Meu x aqui está próximo de 0,45, mais ou menos. E meu y está próximo de 0,66, mais ou menos. Olha aqui. A única alternativa que está próximo disso é a letra C. Perceba que as outras estão bem distantes. Então, mesmo que você não desenhe a mais perfeita do mundo, você ainda vai conseguir chegar na resposta certa. Não precisa nem de régua. Beleza, pessoal? Então vamos dar seguimento aí. Temos mais 4 questõezinhas pela frente. Bom, então vamos para essa questão de termodinâmica. Um refrigerador idealizado tem um coeficiente de desempenho eta zero, quando a temperatura da fonte quente, Tq, for 3 vezes a temperatura da fonte fria. Se a temperatura da fonte quente for aumentada para 5 vezes a temperatura da fonte fria, qual o novo coeficiente de desempenho do refrigerador? Então, se vocês pensarem como funciona um refrigerador. O refrigerador é uma máquina térmica em que eu tenho um reservatório que está numa temperatura fria e um reservatório que está numa temperatura mais quente. Isso aqui é uma geladeira, basicamente. Você fornece trabalho para a geladeira, né? Aí ela vai tirar calor da fonte fria, que é lá de dentro da geladeira, e vai jogar calor na fonte quente, que é lá de fora da geladeira. Qual que é o coeficiente? Qual que é o balanço de energia, né? A energia que entra na geladeira, no refrigerador, é igual à energia que sai. Tá aí. Então o trabalho vai ser calor que chega na fonte quente menos calor que sai da fonte fria. E qual que é o coeficiente de desempenho ou rendimento? Vai ser quanto eu conseguir remover de calor da fonte fria em relação a quanto de energia eu forneci. Então, é isso que o coeficiente de performance, né, o coeficiente de desempenho mede, né? Quanto de calor eu retirei em relação a quanto de calor eu coloquei, a quanto de trabalho eu coloquei. Isso aí é uma medida de rendimento do meu refrigerador. Então, isso aqui é F sobre PQ menos QF. E isso pode ser dado em termos das temperaturas, que vai ser TF sobre PQ menos TF. Então, para o primeiro caso, o TQ vale 3 vezes TF. E 3 vezes TF menos TF é 2 vezes TF. TF por 2 vezes TF vai dar meio, e meio é 50%. E no segundo caso, eu tenho o TQ valendo
5 vezes TF. E 5 TF menos TF vai dar 4 TF. E 1 TF por 4 TF vai dar 1/4, que é 25%. Que é metade de 50%. Então vai ser exatamente o coeficiente, vai ser metade do coeficiente de rendimento na situação original. Daí nós temos a letra A. Beleza? Então vamos para a próxima. 3 últimas questões da prova. 68, 69, 70. Questões de cinética. Um pesquisador em seu laboratório realizou uma reação química entre dois elementos X e Y. As velocidades iniciais das reações foram colocadas abaixo. Então, quando eu tenho 1 mol por litro de X no início e 1 mol por litro de Y, a velocidade inicial é de 5 mol por litro por segundo. Se eu dobro a concentração de Y, mas mantenho o X igual, eu dobro a velocidade. Se eu dobro a concentração de X, mas mantenho o Y igual, eu, eu dobrei, né? Eu quadruplico a minha velocidade. Então, a gente sabe que a taxa de reação ela vai ser uma constante vezes a concentração do X elevado a um certo expoente, vezes a concentração do Y elevado a um certo expoente. No caso aqui, né, se eu comparar, tá, se eu comparar o experimento 1 com o experimento 2, eu marquei de vermelho aqui, se eu dobro a concentração de Y, mantendo constante, então está constante, está constante. Eu dobrei esse aqui. E a velocidade dobrou. Então foi diretamente proporcional. O meu B tem que ser 1, porque a proporção é direta. Agora, se eu comparar os experimentos 1 e 3, o Y ficou constante. Eu dobrei a concentração do X. E o meu R ficou multiplicado por 4, que é 2 ao quadrado. Então aqui, a minha velocidade ela vai ser proporcional à segunda potência da concentração. E se a concentração multiplica por 2, a velocidade fica multiplicada por 2 ao quadrado. É 4. Então a velocidade de reação vai ser K vezes concentração de X ao quadrado vezes concentração de Y elevado a 1. E vai ser exatamente a letra E. Questão bem tranquilinha. Essa daí, lei de Arrhenius. Reações químicas podem ter a velocidade de reação modificadas com a temperatura. Assim, Arrhenius propôs uma formulação levando em consideração a energia de ativação e o fator de frequência. Um composto a 20 graus, vou anotar. Um composto a 20 graus possui uma constante de velocidade igual a 5 vezes 10 a menos 4, segundo a menos 1. Então, só pela unidade eu sei que é uma reação de primeira ordem. E possui energia de ativação de 100 kJ por mol. Se a decomposição desse composto acontece a uma temperatura de 27 graus, o valor aproximado da constante de velocidade
Então é isso que a gente tem. Bom, o que a lei de Arrhenius diz? Que a constante de velocidade vai ser um fator pré-exponencial vezes E elevado a menos energia de ativação por RT. Se eu pegar isso em duas temperaturas diferentes, e dividir uma equação pela outra, isso aqui na verdade vai ser pode ser arranjado, rearranjado para ficar nessa forma. Se eu fizer o ln dessa equação toda, então eu tenho que ln de K2 é igual a ln de K1 menos a energia de ativação sobre E, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Essa é a lei de Arrhenius, basicamente. Você está trabalhando com duas temperaturas distintas. Então, ln de K2 vai ser ln de quem que é o K1? 2 vezes a menos 4. Menos energia de ativação, 100 kJ por mol. Eu vou passar para joule por mol. Multiplico por 1000. Meu R é 8,31. Aqui é 1 sobre o T2. Quem é o T2? 27 graus. Isso são 300 Kelvin. Isso é 7 graus a menos. Então, isso são 293 Kelvin. Então, meu ln de K2 vai ser o ln de 5 vezes 10 a menos 4, que foi dado aqui no enunciado. É menos 7,6. Menos em 1000 por 8,3 T1 vezes. Isso aqui vai dar 293 menos 300, menos 7, dividido por 300 vezes 293. Vamos lá com nossas aproximações mais uma vez. Aqui eu corto dois zeros, corto dois zeros. Isso aqui, gente, é muito próximo de 300. Então vou cortar dois zeros, vou cortar dois zeros. 3 vezes 8,3, 8,31, vai dar 24,93. Isso é muito próximo de 25. Esse aqui vai ser aproximadamente menos 7,6 mais 70 por 25. Quanto que é 70 dividido por 25? Acho que 14, 21, 28. Vai dar 2,8. Mais ou menos. Aqui tá certo mesmo? Dois zeros, cortei dois zeros. Mesmo. 70. 100 vezes 4. 7 vezes 4. 2,8. Menos 7,6 mais 2,8. Isso aqui não foi uma aproximação boa, não. Deixa eu ver. Acho que usar esse 293 como 300 não foi muito bom, não. Vou ver de novo aqui.
Tá 100.000, vezes. Isso aqui vai dar 293 menos 300, é menos 7, vezes 300, vezes 293. Vamos lá. Então, corto aqui dois zeros com dois zeros. E 8,31 vezes 3 vai dar 24,93, é mais ou menos 25, e aproximadamente 25. E 10 em 1.000 dividido por 25 vai dar 40. Olha, indicar 2 vai dar menos 7,6 mais 280 ou 293. Tinha feito alguma merrequinha ali. Isso aqui vai dar um valor muito próximo de 1, né? Um pouquinho menor que 1. Então, isso aqui vai ser linha de K2 igual a menos 7,6 mais 1. Né? Talvez 0,9 aqui. Linha de K2, então, vai ser aproximadamente menos 6,6. E o meu K2 vai ser E elevado a menos 6,6. Foi uma análise melhor. Chegamos aí na nossa resposta. Sim, apesar de se fazer aproximações, né, ser muito bom, muito útil, fazê-las da forma correta. A gente fazer o mínimo de aproximações possível ao longo das questões para não correr o risco de incorrer em nenhum erro. Beleza? Essa questão, novamente, a parte mais chata é fazer aproximações de cálculos, né, porque a fórmula em si é uma fórmula conhecida, mas fazer essas continhas aí que pode ser um pouquinho desafiador. E por último, a questão 70, que é uma questão teórica. Vai comparar os reatores CSTR, batelada e TFR. Quais são esses reatores, né? Reator batelada, ele ainda chama, por algum motivo ele deixa o termo em inglês, batch, mas isso aqui é batelada. Reator batelada é um reator em que você entra com seus reagentes, fechou, startou o cronômetro, deixa o tempo passar e vai medindo aqui a concentração dos seus produtos e dos reagentes ao longo do tempo. A tendência, né, é que a concentração dos reagentes diminua com o tempo e a concentração dos produtos aumente com o tempo. E esse é um reator em que você não tem nem entradas nem saídas, né? Enquanto a reação está acontecendo, ele está totalmente fechado. Tudo isso aqui reagindo aqui dentro, tem reagentes misturados com produtos o tempo todo. Nós temos o reator CSTR, que é o Continuous Stir Tank Reactor. Um reator, tanque misturado, reator contínuo de tanque de mistura, basicamente. Então, eu tenho aqui um tanque em que eu vou ter um misturador. O tempo todo você está tendo entradas e você está tendo saídas. Entrando com reagentes, saindo com produtos. Nesse reator, a concentração, a gente considera que a mistura dele é perfeita. Então, a concentração de todos os reagentes
e produtos dentro dele é a mesma em qualquer ponto. A concentração é a mesma em qualquer ponto do reator. Ele é um reator contínuo. Você está tendo continuamente entrada e saída. E, por fim, nós temos o reator PFR, Plug Flow Reactor, que é um tubulão. Aqui. É um tubo onde eu entro aqui com reagentes e saio com produtos. E aí agora eu consigo fazer um gráfico muito parecido com o do batelado. Só que minha concentração ela vai mudar com a distância ao longo do eixo X. A concentração dos reagentes vai caindo em posição e a concentração dos produtos vai aumentando ao longo do reator, que em vez de ser em função do tempo, é em função da posição radial. O reator PFR ele pode ser considerado como sendo uma sequência de infinitos reatores CSTR em série, né? Reatores infinitesimais, né? Cada elemento de tubo aqui, cada trechinho aqui é um mini CSTR. Você está tendo continuamente entrada e saída, e naquele infinitesimal ali, a concentração em todos os pontos é a mesma. Beleza? Então vamos analisar as alternativas. Letra A. BET são muito utilizados pois permitem produção contínua. Falso. BET é batelada. Batelada não é contínua. Você não tem nem entrada nem saída de reatores, de reagentes ou produtos. Você tem reagentes mais produtos o tempo inteiro dentro do seu reator. Nada entra, nada sai. Você analisa suas concentrações ao longo do tempo. Letra B. Reatores perfeitamente agitados, CSTR, estão presentes em vários processos devido à sua característica de escoamento não contínuo. C aqui, de contínuo. C, reatores tubulares, PRF, na verdade é PFR, Plug Flow Reactor. Plug Flow Reactor. Apresentam um ou mais reagentes fluidos que são bombeados através de uma tubulação. Exatamente, isso que a gente desenhou aqui. Letra D, CSTR e BET permitem a entrada de reagente durante o processo de reação. Batelada não. CSTR sim, dando reagente. Batelada não, tá fechadinho. Então essa é falsa. E letra E, CSTR representa taxas de reação diferentes ao longo do reator. Também é falso. Normalmente a taxa de reação ela vai ser função da concentração dos seus reagentes, né? Se a concentração é a mesma em todos os pontos, a taxa de reação também vai ser a mesma em todos os pontos. A taxa de reação é a mesma em todo o reator. Então, essa também vai ser falsa. E a nossa resposta é a letra C. Com isso, concluímos aí a resolução da prova de 2018. Espero que eu tenha conseguido explicar de forma clara e desejo muito boa sorte aí
no próximo concurso, pessoal. Obrigado aí, Décio. Boa noite.